de Jesus que mude a minha situação. E o fato não é este, não é Deus e nem Jesus que irá mudar o fato dessa situação. Somos nós que precisamos mudar o quê? O padrão mental, o padrão emocional. Não adianta nada eu continuar me sentindo um nada e pedindo para que Deus mude aquilo. Não adianta eu ficar ainda com pensamentos pessimistas a respeito de mim mesmo e pedindo para que Deus mude isso. Eu preciso mudar. Como? Alguém daqui já teve boas lembranças? Eu não ouvi? Sim. Acredito que sim, todos nós. Nos recordamos dessas boas lembranças nestes momentos? Sim. Sim. Poderíamos lembrar? Essas lembranças seriam capazes de nos tirar desse dia ruim? Sim. Sim. Ok. Então, se nós temos boas lembranças, se nós pensamos e temos dias ruins, por que a gente ainda continua se entregando a elas? Porque fica pensando nas coisas ruins mais do que das boas. E nós deveríamos fazer o quê? Ao contrário, pensar nas coisas boas e perseverar. E não fazemos por quê? Somos vigilantes. Depende de quem para sermos vigilantes? Se só depende de nós, por que eu não estou mais vigilante? Porque eu estou vigilante. Porque a gente se entrega, ponto, e acabou. Quantas vezes nós passamos por uma situação e não percebemos que para eu sair daquela situação depende de mim? E eu me entrego falando, quantas vezes a gente ouve na casa espírita, você faz tal coisa? Não, porque eu sou imperfeito. Alguém já ouviu isso? Sim ou não? Você já se entregou à imperfeição, pronto. Você colocou um ponto naquela citação. Você é imperfeito, ponto, acabou. Somos imperfeitos? Ou estamos? Eu não ouvi? Estamos. E se nós estamos imperfeitos, nós podemos alcançar a perfeição, até porque é esse o objetivo maior, reencarnarmos, desencarnarmos, reencarnarmos, desencarnarmos, buscando a perfeição do Espírito. Mas se eu acreditar que eu não sou capaz do passo adiante, não será ela ou ela que me farão acreditar do contrário. Quantas vezes eu dou o poder ao outro ou a mim mesmo para que eu continue caminhando sem sair do lugar? Alguém aqui já ouviu alguma frase que te desmotivou? Sim ou não? Sim. Alguém já falou alguma coisa que você estava tão empolgado com aquela ideia, alguém olhou para você e falou, isso não vai dar certo. Sim ou não? Sim. Você concordou com isso? Não. Aí se te desmotivou, você concordou, porque a opinião é dele. Isso não quer dizer que seja a nossa. Esta é a tua opinião. Se você acha que eu não vou conseguir cantar, a sua opinião, mas não é a minha que tem que prevalecer. Sou eu que tenho que entender que sim, eu sou capaz de cantar, e irei cantar. Funciona desta forma, porque senão, gente, a gente vai ficar sempre pensando e dando poder aos outros, e não dá mais para dar poder aos outros. Entenderam? Perceberam a diferença? Ainda estamos dando poderes aos outros? Sim ou não? Vamos trazer o poder para as nossas mãos? Eu não ouvi? Sim. Quando? Hoje, agora, porque hoje até meia-noite a gente não sabe se continua aqui reencarnado. A grande questão da gratidão, gente, quantos de nós queremos graças? Para algumas pessoas, graças seriam coisas boas ou coisas ruins? Ok. Quem daqui agradece? Ok. Então nós vamos pensar o seguinte: quando eu agradeço e quero graças, graça desce. Entendeu? E quem reclama? Quem reclama, gente? Quem reclama da vida aqui, levanta a mão. Olha a sinceridade, o seu mentor, ele está de olho em você agora. Ele até deu uma olhadinha assim para ver qual vai ser a sua reação. Quem daqui reclama da vida, levanta a mão. Deveríamos reclamar da vida? Quem escreve a sua própria história?
Somos nós. E quantas vezes nós queremos responsabilizar o outro? Querem um exemplo? Todos nós estamos passando por uma crise financeira, mas quando nós colocamos a nossa inteligência em prática, começamos a buscar outras saídas, como por exemplo, quantas pessoas perderam o emprego e hoje não estão atuando com a sua formação, mas fazem uma coisa, fazem outra, estão buscando passar por essa situação da melhor maneira. Nós temos a inteligência, mas muitas vezes utilizamos esta inteligência. Deveríamos utilizar? Depende de quem para a utilização. E mesmo assim não usamos porque puro. Porque nós estamos tão acostumados a esperar que as coisas vão acontecer. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Alguém aqui já ouviu isso? Sim ou não? Quando você fala isso, você depositou a responsabilidade em quem? Em você ou fora de você? E a responsabilidade ao seu redor está onde? Em nós. Por que a gente não abraça isso? O que está faltando para entendermos que já passamos por aquele processo reencarnatório, onde nós buscamos esta atual reencarnação com a certeza que faremos o nosso melhor. Reencarnamos, estamos aqui no plano físico e quantas vezes ainda reclamamos da vida. Mas não paramos para pensar quantos espíritos estão neste exato momento aguardando por uma oportunidade como esta, da qual todos nós estamos tendo. Parou para pensar nisso? Sim ou não? Alguém daqui já pensou em voltar mais cedo para o plano astral? Eu já. Olha, me tira daqui porque está feia a coisa. Não, com 16 anos eu queria voltar. Cheguei já querendo voltar. Gente que reclama, é que as pessoas não param para pensar. Quanta gente tem gente internada no hospital, não sabe se vai poder sair de lá, levantar, poder falar, seguir o seu trajeto, né? Trabalhar, estudar. Isso que não estão indo lá visitando para ver como é que tá as pessoas que estão lá doentes. Todos nós estamos saudáveis. Exatamente. Todos nós temos dificuldades, todos sem exceção. Alguns maiores, outros menores. Mas nós temos algo muito maior, que é a inteligência, que é o artifício final para fazer com que a gente resolva, consiga entender qual é o melhor caminho a se trilhar. E muitas vezes a gente se desespera tanto que fica cego e não consegue enxergar a saída que é óbvia, porque nós estamos entregues. Lembra aquela questão do comecinho que eu falei quantas vezes a gente se entrega? Ou falando que nós somos imperfeitos, ou falando que nós não somos capazes, ou falando que isso, que aquilo. Nós precisamos sair desse padrão, começar a buscar, a pensar, a entender que, peraí, eu sou capaz de fazer, de pensar, de agilizar, de movimentar energias. As coisas só vão acontecer, gente, quando nós movimentarmos energias, porque senão não acontece. Eu me recordo de uma história onde uma criatura estava vendendo a sua casa, mas ela fazia assim, ela não anunciava em nenhuma imobiliária e também não colocava nenhuma placa de vende-se. Ela vai vender? Mas ela quer muito vender. O que falta para ela? E movimentar, fazer com que a coisa aconteça. Ou seja, eu preciso sair da minha intenção para alcançar a realização. Eu preciso fazer algumas coisas que muitas vezes nós não fazemos. Entre a intenção e a realização, existem alguns pontos que só dependem de nós. E nós muitas vezes não fazemos. E por isso que nós não saímos da intenção para a realização. E aí nós culpamos quem? Quem que nós geralmente culpamos? Deus. Somos experts em deixar a conta na mão de Deus. Experts. Se isso acontecer é porque Deus está permitindo? Não. Existe uma frase que diz que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Alguém daqui já ouviu isso? Sim ou não? Sim. Então o que está acontecendo conosco, Deus permitiu? Sim. Sim ou não? Não, porque Ele nos deu livre a liberdade de escolha em trilhar por este ou por qualquer outro caminho. Existe uma frase que eu acho fantástica que diz o seguinte: Deus ele é tão bondoso, mas tão bondoso que nos dá liberdade para plantarmos o que quisermos. No entanto, Deus é justo, tão justo que cada um só irá colher aquilo que
plantou. E a grande questão é essa: nós não estamos observando o que estamos semeando pelo caminho. Quantas vezes nós não paramos para pensar se aquela semeadura do passado foi ou é equivocada, e nós continuamos a fazer isso, e automaticamente a reação será o quê? Positiva ou negativa? Se a nossa atitude do passado é equivocada, o resultado disso lá na frente vai ser o quê? Negativo ou positivo? E vamos mudar isso como? Passado, gente. Muitas vezes nós vivemos em dois tempos: no passado e nós esquecemos do tempo, que é o único tempo que nós temos para fazer a grande diferença, que é o presente. Não adianta eu ficar jogando as coisas lá na frente, porque eu não estou lá na frente, e não adianta eu ficar com remorso, culpa, olhando lá para trás, porque ele já foi. Eu tenho o presente para olhar para trás e reconhecer as experiências, as vivências que eu tive, para melhor conduzir os meus passos. Eu tenho a oportunidade de fazer a grande diferença no presente, para que aí sim eu tenha um futuro diferente e melhor. Se eu não fizer diferente e melhor agora, eu não vou ter um diferente e melhor lá na frente. Eu estaria apenas repetindo o meu passado. Quantas pessoas nós ouvimos, pessoas dizendo assim: nossa, 10 anos já se passou e olha, continuo na mesma. Já ouviram isso? Sim ou não? Sim. Por que ela continua na mesma? Ela vive o passado ou ela vive o presente? Passado. E nós deveríamos viver o quê? Vivemos o presente? Sim ou não? Vamos viver? Sabe o que é mais triste? É quando o espírito desencarna e percebe que ele não viveu o presente, ele só viveu o passado. E aí quando ele chega no astral e se depara com a oportunidade que ele perdeu, ele fala: está no passado. Que ruim. Mais uma vez. E nós precisamos aproveitar o presente, viver o aqui e o agora, aproveitar, entender, buscar, compreender, porque senão, gente, essa vida, como passa muito rápido, ela simplesmente passará, e a gente olhará para trás e perceberá que nós não fizemos quase nada, porque nós ficamos ali sempre ou reclamando ou esperando que as coisas mudem. Eu tenho aqui 6 dezenas para o dia 31 de dezembro, prêmio da Mega Sena da Virada. Alguém quer? Eu não vi. Hora da virada, né? Sim, nós estamos depositando a nossa felicidade onde? Em nós ou fora de nós? Fora de nós. Quantas pessoas dizem assim: ah, mas se eu ganhasse esse prêmio, eu resolveria todos os meus problemas, certo? Sim ou não? Sim. Errado, porque quanto mais dinheiro, mais problemas. Imagina você tem, sei lá, 100 mil reais, aí você acaba investindo esses 100 mil reais em alguma coisa, ele já te traz problemas, certo? Pense em você com 15 milhões. Vai te trazer problemas? Sim ou não? Sim, porque nós não estamos habituados, acostumados a mexer com o dinheiro. A gente enxerga o dinheiro como uma saída, ou seja, com o dinheiro eu estarei ótimo. Quantas pessoas milionárias não estão felizes? São muitas. Eu já ouvi frases dizendo assim: se o dinheiro não compra a felicidade, ele manda buscar. Já ouviram isso? Vocês acreditam nisso? Não. Quantos atores famosos, milionários, se suicidaram? Nossa, sim. Aquele que fez Além da Vida, esqueci o nome daquele ator, fez... Bom, enfim, quando eu lembrar o nome eu passo para vocês. Quantos não estão retornando? Quantos? Estamos no Setembro Amarelo, certo? Paramos para pensar nisso. Quem daqui é suicida? Levanta a mão. Essa agora vai pegar. Todos nós somos. Deve ter sido. A pergunta é: quem está suicida? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém. Ok. O
O suicida é só aquele consciente, aquele que toma o veneno, aquele que dispara contra si mesmo com uma arma de fogo, aquele que procura a morte? Sim ou não? O suicida é aquele que encurta a sua existência física? Sim ou não? Sim. Será que a gente encurta a vida física com o pensamento